Antes de mais, obrigado pelo convite para esta entrevista e podemos conversar sobre o plano e o que é a sua missão, que é aproximar as artes, os patrimónios, as culturas, e estou a usar os plurais de propósito, aproximar estas experiências culturais da vida dos cidadãos, em particular a idade escolar. Isto porque o plano foi criado como uma estrutura de missão pelos Ministérios da Cultura e da Educação, em 2019, e pensado há 10 anos, portanto, também com este tempo longo para deixar as sementes bem espalhadas no território, bem fundas e a germinar já, com esse intuito de perceber como é que as estruturas culturais, as instituições culturais como este Teatro Dona Maria, onde estamos hoje, são um território educativo, como é que os museus, os teatros, os centros culturais são um território educativo, que a escola precisa desses lugares para cumprir a sua missão educativa, e como é que as escolas, as universidades, são um polo cultural, como é que os estabelecimentos de ensino superior são centros culturais para o quilómetro quadrado onde estão inseridos. Significa que é uma espécie de subversão que me interessa muito daquilo que tantas vezes esperamos. Esperamos cultura de um lugar cultural, esperamos educação de um lugar educativo, quando na verdade as fronteiras são muito mais complexas e interessa muito esse lugar da fronteira e essa consciência de que as artes são, os patrimónios também, eles sempre, como há pouco dizia, no plural, são um grande depósito da humanidade. E porque se cada um de nós quer crescer enquanto humano e desenvolver-se nessa forma de educação, que é isso que deve ser, tem de estar em contacto com esse património, com esse depósito da humanidade, para compreender possibilidades de si que às vezes nem sabe que tem. Eu julgo que é isso que as grandes obras fazem. Vir ao teatro e de repente em cima do palco eu ver-me, por um lado, espelhar-me, mas também descobrir possibilidades de mim que eu nem sabia que tinha ao princípio. E um grande livro é isso que faz, uma grande obra é isso que faz, um filme, uma série, permite ao espectador, ao leitor, que alargue o seu horizonte de possibilidades, que dilate a sua vida. E esse dilatar da vida, precisamos dela como experiência de prazer, de puro prazer. Diante de uma obra, o prazer é determinante, mas depois o dilatar da vida também no sentido dos múltiplos pontos de vista que podemos ter sobre uma obra, e então aí a escola pode também ajudar, as diferentes disciplinas cruzadas podem ajudar a perceber que diante de uma escultura eu posso ter o olhar variado, diante de uma obra de arte eu posso ter o olhar variado da história, da geografia, da filosofia, do português, da matemática. E então essa consciência de que as artes não estão aí apenas para as disciplinas artísticas, ou que a escola dá acesso à cultura só nas disciplinas artísticas, mas que todos os professores são agentes culturais. Da mesma maneira que todos os cidadãos têm e devem assumir essa consciência de que são agentes culturais. Por exemplo, nós hoje já temos isso muito claro em relação à ecologia, não é? Ou seja, cada um de nós já tomou consciência que deixa uma pegada ecológica. Ou seja, o que eu faço ou o que eu não faço, as ações ou as omissões, deixam marcas, e deixam marcas no ambiente. As nossas ações ou as nossas omissões deixam marcas no ambiente cultural. E temos de tratar o ambiente cultural da mesma maneira, responsabilizando cada um dos cidadãos por o seu quilómetro quadrado cultural, pelo horizonte onde está. E isso implica deixar de pensar que só alguns é que fazem cultura,
não é? Só os especialistas é que são os agentes da cultura, mas dizer que cada um de nós, mesmo não sendo artista, mesmo não sendo curador, mesmo não sendo de dentro do meio, tem um lugar a cumprir nesta missão. E por isso o plano, desde o início, sendo da cultura e da educação, se dirige a todos os setores sociais, também a todos os setores governativos, mas dentro da sociedade não se dirige apenas às escolas. Dirige-se ao ensino superior também, mas às câmaras municipais, ao governo, às empresas, aos museus, aos teatros, aos centros culturais, naquela consciência também muito clara e às vezes frase batida, mas que aqui faz sentido, que é: precisamos de toda a aldeia para educar uma criança e precisamos de toda a aldeia para mudar também a consciência cultural do que é que cada um é no ponto de vista desta inscrição na cultura, e somos todos agentes culturais. Significa que está em aberto, mas que já começou. Ou seja, o plano também tem a clara consciência de que só faz aquilo que faz e pode fazer o que está a fazer, e dizer que neste momento trabalhamos já com cerca de 400 agrupamentos de escolas em todo o país, com muitas autarquias, com muitos agentes como o Teatro Dona Maria, com quem temos um programa dentro deste plano para a Odisseia Nacional em que o teatro se lançou, espalhado por todo o país, e portanto essa ideia também de saída de si das instituições é fundamental. Há um documento que nós no plano promovemos e escrevemos com o apoio de muitos agentes europeus da cultura, que é chamado a nossa Carta do Porto Santo, feita no Porto Santo precisamente durante a presidência portuguesa da União Europeia, e nesse documento afirma-se que as instituições têm que se transformar em instituições. Ou seja, em vez de estarem a pensar para si e dentro de si, tem que sair. E aqui o Teatro Dona Maria fez claramente desta Odisseia Nacional esse exercício de sair para se tornar verdadeiramente nacional e estar territorializado. Nós temos essa clara consciência de que queremos estar no território. Ponto. Número 1, significa que é uma bienal que acontece em todo o país, com os agentes que estão espalhados por todo o país e que em alguns casos podem ser museus nacionais ou teatros nacionais, como também associações culturais mais pequenas, escolas como polos culturais ou o ensino superior, as instituições do ensino superior, a apresentarem projetos para esta Bienal. E, portanto, de alguma maneira, a Bienal propõe tomar consciência que há produtos específicos para a infância e para a juventude, produtos culturais, há propostas culturais para a infância e para a juventude, que devem ser tratadas pelas instituições culturais com toda a dignidade com que tratam as outras e não menorizá-las. Muitas vezes os artistas que trabalham nestas áreas também são olhados com alguma sobranceria por outros que acham que trabalhar para as crianças ou para os jovens é de menor valor. Não, é valorizar esse trabalho que é feito por tantos e que já tinham começado antes. Significa aqui este retrovisor, ou seja, nós somos, Dostoiévski tinha essa consciência, anões aos ombros de gigantes. E, portanto, quando o plano nasce e é criado em 2019, é possível fazer o trabalho que estamos a fazer e com o sucesso possível que o temos, porque muitos antes de nós já tinham começado e tinham aberto caminho. E não estamos a inventar a roda, é preciso fazer a roda rodar melhor. Criar pontos onde elas não existem, estradas mais abertas e trazer mais rodas para estas estradas. Mas isto significa que o retrovisor tinha como propósito dar a ver até bons projetos que já tinham acontecido nestas instituições culturais ou educativas e que valia a pena voltar a elas, para refletir sobre elas, por exemplo, refletir sobre o que é que tem sido o serviço educativo de um determinado, ou de mediação de públicos de uma determinada instituição, e ir buscar alguns projetos que vale a pena recuperar
porque são uma boa prática ou que ainda não estão esgotados. E muitas vezes o que acontece é que as estruturas culturais têm que passar de um projeto para o outro, porque os financiamentos obrigam a que isso seja assim, na forma de organização. Recuperar alguns destes projetos era um nosso desejo, portanto a redução de retrovisor, mas tal como num retrovisor de um automóvel, o retrovisor está lá para nos ajudar a andar também para a frente e, portanto, é com esta perspectiva de futuro, não é? Uma história do futuro, um claro piscar do olho ao Padre António Vieira. O Padre António Vieira dizia com muita graça que naquele seu livro muita coisa nova se ia encontrar, novíssima, não porque nova, mas porque antiquíssima. E, portanto, essa ideia de que às vezes no passado encontramos novidade e que no passado há futuro. Há muito futuro, há muita coisa por cumprir. Há muita coisa por cumprir. E temos essa consciência, e, portanto, o primeiro ano da Bienal, esta Bienal, como eu há pouco dizia, que serve para que as instituições culturais valorizem a programação para a infância e para a juventude e que as instituições educativas tenham essa consciência também de que precisam das instituições culturais para promoverem a sua missão, para cumprirem a sua missão e que elas próprias, escolas, universidades, politécnicos, são polos culturais. E, portanto, elas também fazem parte desta dinâmica. Não vai haver apresentações só nos museus ou nos teatros, vai haver também apresentações nas escolas ou nos politécnicos ou nas universidades, como parte integrante desta Bienal, que tem o mapa do país virado ao contrário. Ou seja, esta ideia de que é preciso dar uma volta também à forma como olhamos para as coisas e um mapa, que é uma convenção, também pode ser pensado de outra maneira. É um programa que se associa a este desejo de saída, não é? Este estar em saída que é determinante para as instituições, como há pouco eu dizia, se transformarem em instituições, e o Teatro Dona Maria está a fazê-lo bem, com uma programação que vai correr o país todo, norte a sul e ilhas, e que nos associamos para que chegue precisamente à infância e à juventude com muita força, ou seja, que não seja só toque e foge, mas que seja de deixar sementes e estruturas e que seja possível um trabalho também depois continuado e que dê frutos, e por isso esse belíssimo nome. Haverá workshops, visitas aos teatros locais, acompanhamento de projetos teatrais feitos e desenvolvidos com os jovens, portanto esta ideia também de longo prazo e que não seja simplesmente qualquer coisa só de superficial, mas que permita, por exemplo, que grupos de teatro sejam formados, clubes de teatro sejam constituídos e tenham este acompanhamento por profissionais, excelentes profissionais, que haja também este vai e vem entre a escola e a instituição cultural e, portanto, que se saia da escola, mais uma vez o verbo sair, se saia da escola para ir ao teatro e se transforma o teatro na sua casa, em parte também da sua vida, e que os artistas, os encenadores, os autores, os atores entrem na escola e transformem também aquele lugar na sua casa. A minha vida é um imenso privilégio que não podemos desaproveitar e, portanto, aproveitá-lo até ao tutano. Nós agradecemos muitíssimo estar aqui, é mesmo um privilégio.